Se você está pensando em comprar um projetor para tudo que você está fazendo e assiste esse vídeo aqui. No conteúdo de hoje eu vou te trazer as melhores opções por faixa de preço e por categoria, para você poder escolher o melhor equipamento de acordo com o seu orçamento e a sua preferência. Você está vendo a mesa cheia de projetores porque a gente testa muitos equipamentos aqui no canal do YouTube do Aprendemos Juntos. E nem estão todos por aqui, alguns já acabaram sendo vendidos, até doados, e eu tenho ainda alguns exemplares por aqui para poder fazer comparações, e sempre chegam equipamentos novos por aqui para a gente poder testar. E depois desses anos de experiência analisando cada um desses equipamentos, eu decidi fazer um vídeo completo. Esse conteúdo aqui é um guia para ajudar você a escolher melhor o seu projetor. Por quê? Sempre que a gente pensa em um projetor, na nossa sala ou no nosso quarto, a gente está pensando em montar um cinema, uma grande tela com muito brilho, com um som bom, e a gente vai agradar, obviamente, a nossa família. É isso, pelo menos, que eu penso por aqui. Só que existem muitas variáveis na hora de você comprar um projetor. Por quê? Existem modelos muito baratos, existem modelos que vão acabar tendo algum tipo de problema e existem modelos que são mais caros, mas são mais robustos e com muita qualidade. Alguns deles estão por aqui. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a faixa de preço. A gente tem ali um orçamento pré-determinado para um projetor, só que nada adianta você ter esse valor e se deparar com várias opções e não saber qual escolher. Por isso que nesse vídeo aqui, a partir de agora, eu vou te trazer por faixa de preço e também por categoria. O primeiro projetor, para quem é mais profissional, para quem é mais experiente, para quem é mais exigente, e aí você vai entender melhor tudo isso. Lembrando que todos os links estão aqui na descrição desse vídeo e eu vou te explicar a partir de agora qual projetor você deve comprar. A primeira categoria que a gente traz por aqui é para quem quer o primeiro projetor, ou seja, entrar nessa experiência de tela grande. Até R$600 você vai ter um orçamento que é mais baixo, claro, com equipamentos que vão te oferecer menos recursos, mas nessa lista com os 4 projetores que eu separei, você já vai ter uma experiência ideal. Olha só quais são eles, está aparecendo aí na sua tela. Começando com o HY300 Pro, uma das marcas de projetores mais vendidas hoje no Mercado Livre. Ele custa na faixa de R$250, o que é um preço muito baixo. Ele já é articulado, já conta com Wi-Fi 6 e Bluetooth e é o modelo mais vendido no Mercado Livre, por exemplo. Logo depois, a gente tem o Basic TY213. Ele já é um projetor que é articulado com um pedestal. Ele tem 400 ampsilumens de capacidade de brilho, com Wi-Fi 6 e também Bluetooth. E ele está na faixa dos R$350. Logo depois, a gente tem o Betdal AC1066, que é esse projetor aqui. E ele é muito bom, galera. Por quê? Ele já tem um sistema operacional certificado. Então ele vai rodar Netflix através do sistema Whale TV. São 350 ampsilumens e na faixa de R$540 você consegue levar ele para casa. E por último, a gente tem o HY310X, que é irmão do HY300. São 420 ampsilumens de capacidade de brilho, com um chip mais atualizado do que o HY300, com mais recursos e custando na faixa de R$470. Essas são, portanto, as 4 opções de projetores baratos. Mas antes de eu seguir te mostrando as opções mais caras e de categorias melhores, é preciso você entender o que são ampsilumens e sistemas certificados. Vamos lá! Quando a gente fala de capacidade de brilho de um projetor, ela é medida em lumens, ampsilumens ou isolumens. A categoria de medida mais comum é ampsilumens. Quanto maior esse número, mais capacidade de brilho esses projetores têm. Isso significa que,
Quanto maior o número, eles vão se comportar melhor em ambientes que não têm uma luz tão controlada, como por exemplo a sua sala, a sua igreja, a sua escola ou ainda o seu quarto que tem uma incidência de sol. O brilho diz respeito a essa capacidade em ANSI lumens. Você viu que os projetores que a gente mostrou agora, logo no início, até R$600, tem capacidades baixas. Então esse projetor aqui, por exemplo, que é o Tandil TD80, o AC1066 ou ainda o próprio TD98 Pro, vão ter uma capacidade reduzida. Você vai precisar deixar o seu quarto ou sua sala mais escura, ou até com aquela escuridão total, todas as lâmpadas e luzes apagadas. Outra questão é em relação ao sistema operacional. A maioria dos projetores vem da China e por lá eles utilizam um sistema Android que não é certificado. Ele roda um Android, mas não tem as certificações e camadas de segurança necessárias para aplicativos de streaming. Então, por exemplo, os projetores da Tandil, em sua maioria, ou da Toyinger, que é uma marca muito famosa, ou ainda a Voxflix, vão ter esse sistema limitado. Então a Netflix, por exemplo, Prime Video, Apple TV, ou não vão rodar nesses projetores, ou vão rodar com uma resolução muito baixa em um aplicativo totalmente modificado. Então você vai ter que gastar, quando comprar projetores que não são certificados, em uma TV Box ou em uma TV Stick para que você tenha um sistema certificado rodando através das entradas HDMI. Já projetores como o BetDAW que a gente mostrou, tem sistemas certificados. E como você descobre isso? Na hora da compra, nos links que vão estar aqui na descrição das recomendações, você vai verificar lá, tanto na minha descrição, se o modelo é certificado ou não, e também dentro do próprio anúncio, eles avisam lá, tem Netflix certificada, principalmente eles usam esse selo para dizer que a Netflix, que é um dos principais aplicativos de streaming, tem capacidade de rodar de maneira oficial naquele tipo de projetor. Então é importante a gente estar ligado nisso, porque projetores com bom custo-benefício acabam tendo um ótimo brilho, um bom som, mas acabam não tendo a capacidade de rodar esses aplicativos de maneira legalizada e oficial. Então você vai precisar, por exemplo, de uma TV Box ou de uma TV Stick, como eu falei. Entendeu o que é brilho, o que é sistema certificado? Vamos então para a próxima categoria de preço e de uso. Agora a gente entra numa faixa de preço e categoria que eu gosto muito. De R$600 a R$1.200, você já consegue comprar projetores muito bons e que estão aparecendo aí na sua tela. Começando pelo TD80 Pro, que é esse cara aqui, eu já testei ele, eu tô com ele em mãos, assim como eu estava com o BetDAW AC1066. O TD80 Pro já é articulado, o que é uma grande vantagem e você pode instalar ele em praticamente qualquer lugar. Ele tem também 750 ANSI lumens de capacidade de brilho. Aqui o número aumenta, como eu expliquei, e isso é melhor para ambientes que não tem uma luz tão controlada. Ele tem um alto contraste em uma taxa que geralmente começa em 5.000 para 1, 10.000 para 1, esse projetor aqui já vai contar da Tandil com um bom contraste para você, o que na faixa de preço dele é muito interessante. E ele está custando R$780. Então é dentro dos custos-benefícios um dos projetores mais baratos à venda e eu recomendo a compra dele. Já tem um vídeo específico sobre esse carinha aqui no canal. Logo depois a gente tem o TDA7W. Esse projetor aqui vendido pelo AliExpress é um projetor muito bom para o que ele oferece de preço. Ele já tem, galera, 2.500 ANSI lumens e ele tem a ótica selada. O que isso significa? Por exemplo, eu tô com o Tandil aqui 80 Pro em mãos. Ele não tem a ótica selada, então significa que possivelmente vai entrar pó e poeira aqui dentro do compartimento interno dele. Aí você vai ter que abrir uma abinha lateral aqui e realizar uma limpeza. Projetores com ótica selada não necessitam de limpeza periódica, porque pó e poeira não vão penetrar nos componentes internos, muito menos na lâmpada, o que vai evitar manchas. Então um projetor por menos de R$1.200, que já tem a ótica selada, é um ótimo custo-benefício. Além disso, ele já conta com 2 GB de memória RAM e custando menos de R$1.200, como eu falei, R$1.100. Logo depois, a gente tem o BetDAW AC1082. Como o seu irmão mais novo, o AC1066, ele já tem o sistema certificado, que é o Android rodando a interface
O Whale TV tem 750 ampsilumens, assim como o TD80 Pro, e custa na faixa de R$ 1.180. E depois a gente tem mais um projetor da linha HY, que é muito famosa principalmente no Mercado Livre. O HY450 GT é certificado, diferente dos outros HY que a gente mostrou. Tem Google TV, tem 1.100 ampsilumens de capacidade de brilho e custa ali cravado R$ 1.200. Lembrando que os links desses projetores que eu tô falando por aqui, que estão aparecendo para você, estão na descrição desse vídeo. E talvez você pode estar me perguntando qual desses 4 você recomenda por ser o melhor custo-benefício. Sempre leve em consideração o orçamento que você tem, porque a gente está jogando de uma faixa aí de 600 a R$ 1.200, então são R$ 600 de diferença, e você tem projetores mais baratos, mais caros, que vão te oferecer mais brilho, sistema certificado, então sempre pondere o que é melhor para você. Dentro dessa lista aqui, possivelmente eu ficaria com o TDA 7W, por eu já ter TV Box aqui em casa e TV Sticks de sobra para poder usar com ele. Já se eu quisesse um sistema certificado e rodando ali com uma boa capacidade de brilho, eu iria no HY450 GT ou até no Betdown AC1082, como você viu. E eu desconsideraria a compra do TD80 Pro? Não, eu também compraria ele se eu tivesse um orçamento mais limitado, porque ele ia, junto com uma TV Box, com uma TV Stick, me oferecer um ótimo custo-benefício. Outra coisa importante também é a capacidade de processamento em memória RAM. Se você está comprando um projetor apenas pensando no brilho e vai usar ele com um Fire TV Stick, com uma TV Box, com o Roku Express, você não precisa se preocupar com capacidade de memória RAM. Isso porque você vai plugar a sua TV Box no HDMI e você vai utilizar o poder de processamento dela. Então pense apenas em capacidade de memória RAM como um diferencial, ou até memória interna como um diferencial, se você for comprar um projetor que não é certificado, beleza? Por exemplo, esse Toyinger aqui, Q13W, é um projetor sensacional. Eu utilizo ele no meu quarto. Tem uma alta capacidade de brilho, som de 30 watts, é um cinema no meu quarto. Tem vídeo dele aqui no canal. E eu uso ele com uma TV Box. Eu nem aproveito os 3 GB de memória RAM e os 32 de armazenamento que ele tem, por exemplo. Deu para entender? Beleza? Vamos então para a próxima categoria e faixa de preço. Aqui o bicho começa a pegar a linha avançada de 1.200 até R$ 2.000. Olha só as opções que estão aparecendo aí na sua tela. Esse cara aqui é um dos melhores projetores nessa faixa de preço, o 10 4K. Ele tem 3.200 ampsilumens, um contraste muito bom e um som com, pasmem, 60 watts de potência. E ele custa na faixa de R$ 1.980 dentro do orçamento avançado. Para você ter uma ideia o que são 60 watts de potência sonora, imagine uma TV de entrada da LG, Samsung ou até uma linha QLED ou QLED. Elas têm 20 watts de potência sonora. Triplique isso e você vai ter num projetor com uma tela grande, com alto brilho e contraste, um ótimo som e faz um combo perfeito para seu cinema na sua casa. Talvez esse seja o projetor que eu mais recomendo. Esse preço aqui de 1980 raramente aparece e está disponível aqui na descrição desse vídeo, então corre antes que acabem todos os projetores e o estoque, porque a gente sabe que dependendo do e-commerce vai muito rápido. Logo depois a gente tem o Philips T07 Pro, essa marca é bem famosa na China. Com 3.000 ampsilumens, ele tem 2 GB de memória RAM e 128 GB de capacidade de armazenamento, e um som de 16 watts, e ele custa ali na faixa de R$ 1.760. Depois, a gente tem o Flixton D9W. Ele tem um som de 30 watts de potência, o que é, sim, muito bom, e 3 GB de memória RAM, o que é maravilhoso se você for utilizar o sistema próprio dele. E são 4.000 ampsilumens de capacidade de brilho. Nessa lista aqui, custando R$ 1.780, ele é o projetor com melhor brilho. Então esse cara aqui, com um bom som e um bom brilho, vai ser fenomenal para uso com uma TV Box, por exemplo, porque você vai conseguir extrair toda a capacidade em uma sala que pode ter luz controlada, luzes acesas, ele vai funcionar perfeitamente. O D9W da Flixton é uma ótima escolha.
E por último, eu trago um projetor mais portátil, para você que até vai ir para um camp, por exemplo, com ele. É o Episode One. É um projetor portátil já certificado com Google TV e ótica selada. Ele não tem uma ótima capacidade de brilho, mas ele tem essas vantagens e também uma construção diferenciada. E está custando aí na faixa de R$ 1.580, quase R$ 500 abaixo do orçamento máximo da linha avançada. E lembrando, galera, esses projetores aqui que eu mostrei, principalmente o 10 4K, o modelo da Flixton, o D9W, são projetores que vão servir para você ter um cinemão em casa. O Q13W não está nessa lista porque, infelizmente, ele não está com estoque sendo enviado do Brasil. Outra coisa bem interessante é que todos os links que estão aqui na descrição, incluindo os links do AliExpress, são de envio do Brasil. Então você não vai pagar nenhum tipo de taxa ou imposto adicional, isso é sempre importante a gente trazer. Outra coisa legal é que todos os equipamentos que a gente trouxe nessa linha avançada têm a ótica selada. Lembrando, isso significa que entrada de pó e poeira não vai acontecer nesses camaradas que têm essa ótica selada dentro da linha avançada, beleza? Bora então agora para a última categoria e para a última faixa de preço. Porque agora é para quem é exigente, de R$2.000 a R$3.000. O que nos espera? Olha só, o TD98 Pro é a primeira opção, projetor da Tandil. Eu sou muito fã da marca e já testei o TD98 Pro por aqui, eu acabei vendendo o exemplar que eu tinha. É um projetor com uma boa capacidade de brilho, são 3.000 ANSI-lumens, já tem a ótica selada e um som de 30 watts. Por 2.150, o comecinho aqui da linha exigente, você vai ter uma economia para comprar uma TV Box ou até para ampliar o som dele até R$3.000 ali fazendo o seu orçamento completo. Projetor, TV Box, mais uma soundbar ou caixas de som, por exemplo, você faz o cinemão na sua casa. Eu testei o TD98 Pro, o link sobre o vídeo dele vai estar aqui, o link do vídeo dele, perdão, vai estar aqui na descrição para você conferir, e é um projetor muito bom. A Tandil faz muito bem projetores. Eu tenho aqui projetores da linha inicial, que é o TD80W, o TD80 Pro. Tenho aqui esse outro camarada aqui, que é de anos atrás, e tá firme e forte, funcionando com as suas variáveis, com os seus pontos negativos, mas também com os seus pontos positivos. O legal da Tandil é que ela fabrica projetores de entrada lá naquele nível básico de primeiros projetores e vem em uma linha crescente até projetores como o TD98 Pro, beleza? A próxima opção é mais um Flixton, uma marca muito boa também, que é o D10S. São 4.000 ANSI-lumens de capacidade de brilho, um contraste e uma taxa muito elevada e um som de 36 watts de potência, é isso mesmo, um baita som, são 3 speakers de 12 watts cada, custando R$2.500, você também vai ter que utilizar ele com uma TV Box, mas ele já tem um ótimo som, alto contraste e o brilho lá em cima. A Flixton também é uma marca muito confiável e muito bem avaliada. Outra coisa que é importante eu te dizer é que todos esses projetores aqui são bem avaliados nas plataformas. Eu não trouxe recomendações aqui que são mal avaliadas ou de vendedores que não vão entregar o produto correto, beleza? Então os links que estão aqui são confiáveis. A terceira opção é o Ambu X5 Pro. Eu sou apaixonado por esse projetor, já testei ele aqui no canal. Infelizmente, quando eu recebi ele da Ambu, eu tive que devolver ele com dor no coração. Isso porque ele é um projetor lindo, já certificado com o Google TV. Comandos de voz, todos os aplicativos disponíveis, sem gambiarra de TV Box. E ele já tem uma camada de ajuste de tecnologia chamada ASA 3.0. Aliás, essa ASA 3.0, essa tecnologia de calibração automática, ganhou prêmios dos mais renomados no mundo da projeção. Ele foi premiado porque a calibração dele automática é muito precisa. Desvia de obstáculos, se ajusta automaticamente em telas, faz a correção de Keystone em até 6 pontos, que seria a correção 6D de Keystone. Então ele tem tudo que um projetor premium pode ter por um valor acessível de R$ 2.600, vendido pelo Mercado Livre. Então você vai ter a garantia dos 30 dias de poder testar o produto, para depois saber se fica ou não com ele e ainda poder devolver, caso não tenha gostado. Mas eu garanto que se você comprar o Ambu X5 Pro, você vai gostar, e qualquer um desses 4 que eu tô te mostrando dentro da linha avançada. E o último projetor é o Bintech V60. Por que eu trouxe ele por aqui? A Bintech também é uma ótima marca de projetores, mas esse cara aqui já tem bateria, isso mesmo.
ele aguenta de 3 a 6 horas sem precisar ficar ligado na tomada. Isso é muito bom para você poder colocar o projetor onde você desejar. Deixa ele carregando durante o dia e na noite, para criar aquela sessão de cinema, você liga ele. Ele tem uma lente DLP, é uma lente com uma tecnologia diferente, feita pela Osram, que é uma marca de LEDs, marca de lâmpadas, por exemplo. Então ele é muito mais resistente a riscos, à entrada de pó ou poeira. E ele já tem um som de 20 watts de potência, o que é aceitável, igual ao som de uma TV, e custa na faixa dos R$ 2.470, um pouquinho mais caro por ele ter bateria e ser muito portátil. Lembrando que com essa linha exigente aqui, até R$ 3.000, você vai ter uma TV no seu quarto. Quando eu falo isso, é uma TV gigante. O Toinger, por exemplo, que é 13W, que eu já expliquei por que ele não apareceu por aqui, que é o meu projetor de uso pessoal, ele substitui a minha TV. Eu tirei a minha S62 da Semp de 55 polegadas que eu tinha no meu quarto, eu poderia ter colocado a P7K por lá da TCL e eu não quis, porque eu tenho uma telona. E olha que eu nem tenho uma tela de projeção, eu tenho uma parede pintado em cinza. Se eu tivesse uma tela de projeção, que eu recomendo você comprar lá com as cores neutras e as cores perfeitas para projeção, onde você vai ter um ganho de brilho, cor e contraste, você vai ter ainda mais imersão em um cinema na sua casa. Eu não troco esse cara aqui associado a um Fire TV Stick que eu tenho. Infelizmente ele não está dentro dessa nossa lista de exigência, nem na lista do avançado, porque ele não está com entrega vindo do Brasil, e aqui nos nossos e-commerces, Mercado Livre, Magazine Luiza, Shopee, ele não está com disponibilidade. E antes da gente terminar o vídeo, é isso que eu quero te explicar. Por que a gente não seguiu com a linha de 3 a 4 mil, de 5 a 6 mil e assim por diante? Existem projetores a laser, por exemplo, que não utilizam a tecnologia de lâmpadas de LED. Mas o que acontece? Ou eles são muito caros, ou aqueles que estão no AliExpress, onde a gente tem uma variedade maior de modelos, não estão com disponibilidade de envio no Brasil. Então, por exemplo, você vai encontrar no AliExpress projetores melhores que esses que a gente mostrou, só que custando ali 3.000, 2.500 reais. E aí você vai pensar o seguinte, pô, vale a pena comprar. Só que como não é envio do Brasil, você vai ter que pagar impostos de importação e taxas. O que acaba sendo muito ruim. Então você vai pagar de 3.000, 6.000 reais um projetor, o que foge da linha. Outra coisa bem importante é que, por mais que na minha visão um projetor possa substituir uma TV, eu tô falando de TVs de entrada, com o máximo tecnologia que é LED. Se eu tivesse possibilidade financeira de ter uma TV de OLED no meu quarto, eu não trocaria ela por um projetor, a não ser um projetor a laser, mas daí eu ia pagar 10.000, 11.000, 12.000 reais em um projetor, o que não vale a pena na minha visão. Então eu coloquei o teto ali até os 3.000 reais, porque você encontra muita coisa boa que pode sim substituir uma TV por esse mesmo preço. Porque nada melhor do que você ter um telão no seu quarto, na sua sala, com aquele escurinho, que é um cinema, que é um som bom, galera. É a melhor coisa. Eu não troco mais o meu Q13W Pro lá no meu quarto por uma TV, como eu já te expliquei, a não ser que for uma OLED. E essa diferenciação, essa comparação que a gente faz de um projetor para uma TV tem que ser levada em conta nos níveis que a gente mostrou. De nada adianta você estar pagando até 600 reais ou 1.200 reais de um projetor e achar que ele vai fazer um papel melhor, vai desempenhar um papel melhor do que uma TV. Não, não é assim que funciona. E outro ponto também é o seguinte, Matheus, por que você não mostrou marcas como Benck, como Epson? Porque simplesmente não vale a pena. São projetores industriais, digamos assim. São para tarefas de apresentações, até alguns em proporção 4:3, por exemplo. Esses projetores aqui chineses, da Tandil, da Voxflix, da Flixton, da Wambo, por exemplo, da própria Toinger, são projetores que são feitos pro dia a dia, para a rotina de casa. São projetores preparados para você instalar no seu quarto, para instalar na sua sala. Projetores da Epson e da Benck, dependendo, custam mais do que esses e o pior, não tem nem sistema operacional. Você tem que plugar na entrada HDMI, eles não têm saída de som, tem que plugar caixas de som externas, então é um parto fazer eles funcionarem de maneira, perdão da redundância, funcionais aí no seu ambiente. Então sim, esses projetores aqui são os que eu recomendo. Eu fiz uma análise completa, esse vídeo é bem longo, mas é um vídeo detalhado para você saber qual projetor comprar em 2026 e
definitivamente não errar na sua escolha. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Foi tanta coisa que eu falei que eu me embaralhei. São tantos projetores aqui, galera, a gente testa bastante. Eu te espero em um próximo vídeo, um grande abraço, valeu!